Eu não sei o que foi que aconteceu com os provedores, mas tá difícil a internet hoje. Né? Meu marido também estava reclamando aqui em casa no home office. E vamos ver o que dá para fazer, né? Então, meu povo, eu queria, assim, primeiro, dúvidas, o que vocês tiverem de dúvidas, para a gente poder tirar, né, nesse primeiro momento. Depois que a gente sanar essas dúvidas, aí eu passo para tratar de uma revisão geral. Mas uma revisão geral nada mais é, né, do que eu repassar aí, dar uma compilada naqueles materiais que vocês já têm. Então, assim, se vocês tiverem algum ponto que vocês queiram tratar, né, eu tentei fazer uma questão lá, não consegui, aí a gente começa por isso e depois vai para as outras coisas. Me digam aí das dúvidas. Essas duas últimas aulas, né, tem muita questão resolvida, nossa, muita questão resolvida no YouTube, né, porque na aula de sábado eu resolvi, eu acho que 3 ou 4 questões para as duas turmas, aí na aula passada eu resolvi questão de energia e de Navier-Stokes diferentes na turma 1 das que eu resolvi na turma 2, então quem quiser olhar todos esses exercícios, tem lá no YouTube de todos esses assuntos, né? Conservação de massa, momento, eu resolvi vários tipos no fim de semana. E ontem eu resolvi algumas de energia e Navier-Stokes. Então, se vocês tiverem algum questão 1 da lista 2B de análise integral. Vou pegar aqui, olha. Vocês estão vendo a minha tela? Já chegou. Pronto, já está aí compartilhando a tela. Essa daqui, Nicole. Questão 1 da lista 2B de análise integral. Questão 1, 2B da análise integral. Então, vamos lá. Essa questão é a seguinte. Ele diz que a água escorre em regime permanente através da bifurcação de tubulação mostrada na figura abaixo. Ela entra na seção 1 com a vazão de 76 litros por minuto. A velocidade na seção 2 é de 2,5 metros por segundo.
e uma porção do escoamento é desviada para um chuveiro que contém 100 orifícios de 1 milímetro de diâmetro. Considerando uniforme o escoamento na ducha, estime a velocidade de saída dos jatos do chuveiro, certo? Então, essa questão aí é uma questão de conservação da massa, tá? Deixa eu pegar aqui só para ver se tem alguma questão aqui resolvida de conservação da massa, que eu possa aproveitar a equação aqui. Eu acho que não tem. Tem. Aqui. Então, a perspectiva de análise integral, a equação da conservação da massa é essa daqui que eu estou selecionando, né? Essa primeira, que diz para a gente que a taxa de variação da massa contida dentro do volume de controle, somado ao fluxo líquido de massa através da superfície de controle, tem que ser igual a zero, certo? Essa é a nossa equação da continuidade na perspectiva integral, certo? O que acontece? A gente, para usar essa perspectiva, precisa determinar quem é que vai ser o volume de controle que a gente vai considerar, né? Então, a gente tem uma seção 1, na qual o fluido entra com uma vazão aí de 76 litros por minuto, né? Ele informa também a velocidade média nessa seção 2, e aí a gente tem também o diâmetro dessa tabela, o diâmetro dessa seção, para que a gente possa avaliar qual que é a vazão com que o fluido escoa através dela, né? E a gente pode desenhar um volume de controle como esse, né, que passa aí justamente através desses jatos, para que a gente faça, né, o uso dessa equação de conservação da massa aplicada a esse volume de controle. Como sempre, né, como vocês já devem saber, a gente sempre tem, para uma dada superfície de controle, um vetor que caracteriza a área. Meu Deus do céu, isso aqui é uma seta, viu, meu povo? Um vetor que caracteriza a área, né, referente à seção do escoamento. Então, a gente tem esse vetor que caracteriza a área sempre apontando para fora da superfície de controle. Está coincidindo com o sentido do vetor velocidade, em algumas outras seções, não, né? Então, lendo o enunciado, a gente consegue ver que água escoa em regime, tão logo no enunciado. Isso aqui, a gente, que esse primeiro termo vai ser desprezado. Por quê? Porque esse escoamento, ele é tá, essa conexão,
Travou tudo, não foi? Tá. Então, se voltou, volta, tá voltado, como diz o outro. Então, eu vou colocar aqui, né, esses infinitesimais correspondem à área, né, as direções desses vetores de área em cada uma das seções, em verde, né, está na figura. E a gente pode estabelecer esse volume de controle como a gente estabeleceu, né, eu desenhando livremente. Então, aqui tem uma seção desse volume de controle. E a outra seção, aqui é a outra seção. Beleza. Como a questão diz que isso aqui é um escoamento em regime permanente, a gente pode, então, simplificar a equação da continuidade para ser dessa forma. Integral na superfície de controle de V escalada A vai ser igual a zero, certo? Como isso aqui é água, né, escoamento de um fluido incompressível, a gente também poderia considerar, né, esse fato. E aí a massa específica ia sair dessa integral, e aí a gente ia ficar com a vazão volumétrica nas seções de entrada tem que ser igual às vazões volumétricas nas seções de saída, certo? Mas eu vou deixar aqui a massa específica só para a gente não ter que mexer muito. Como ele disse que esse escoamento ele pode ser considerado uniforme, né, nessa ducha, e ele não informa nenhum valor de, como é que se diz, perfil de velocidade que a gente deva trabalhar integrando esse perfil de velocidade, né, a gente pode trabalhar, então, com simplesmente os valores médios de velocidade em cada uma das seções. Então, tem que ser igual a zero. Então, para a seção 2, a seção somatória desses termos tem que ser igual a zero. Então, vocês conseguem ver daqui, ó, que não tem necessidade da gente trabalhar com a massa específica, né? Eu posso passar essa massa específica para o outro lado, dividindo, e aí a gente fica com o fato das vazões volumétricas, né? A soma das vazões volumétricas nas seções de entrada e saída tem que ser igual a zero. Na seção 1, esse produto escalar, ele é V1 A1 cosseno de 180 graus, né? Na seção 1, a gente tem aí entrada esse vetor velocidade entrando para o volume de controle, enquanto a área aponta para a direção oposta. Então, eles formam um ângulo de 180 graus. Na seção 2, esse produto escalar é V2A2 cosseno de 0 graus. E na seção 3, na seção 3, V3
A3, cosseno também de 0 graus. Então, nas seções de saída, a gente percebe que esse produto escalar vai produzir, né, um valor positivo, P2A2, V3A3, e na seção de entrada, V1A1 é uma quantidade que se multiplica pelo cosseno de 180, então é uma quantidade de sinal negativo, certo? V1A1, se vocês se recordam lá, anteriormente, a gente tinha dito que vazão volumétrica era a integral perfil de velocidade de V, né, escalada em A. Então, a gente podia trabalhar essa vazão volumétrica como produto da velocidade média, numa dada seção, vezes a área, certo? Então, isso aqui era a vazão volumétrica. Então, a gente consegue ver que, na seção 1, é fornecido para a gente o valor da vazão volumétrica, né? 76 litros por minuto. Então, V1A1, na realidade, para a gente, vai ser usada como a informação de Q1, que é dada no enunciado. Na seção 2, ele fornece qual que é a velocidade na seção e o diâmetro da seção. Então, a gente vai usar V2, e a área 2 é vezes esse diâmetro da área 2 ao quadrado, sobre 4. Na seção 3, o que acontece? A gente tem 100 orifícios com 1 milímetro de diâmetro. Então, ele fornece para a gente qual que vai ser a área através da qual o fluido vai escoar. Que área é essa? É a área 3, né, eu vou deixar aqui. A área 3 é o produto do número de jatos vezes a área de cada jato, né? Então, se a gente tem 100 jatos que passam, né, do fluido através desse orifício de 1 milímetro de diâmetro, então a área total é 100 vezes a área de cada um desses orifícios. Então, aqui, né, é número de jatos vezes a área de cada jato, de cada orifício. Percebam que nesse ponto aqui a gente já tem todas as informações que a gente precisa para resolver, né, essa questão. A vazão 1 é de 76 litros por minuto, então menos 76 litros por minuto. Eu vou deixar dessa maneira, por quê? Porque aí a gente vai poder fazer a conversão de unidades. A velocidade V2 é de 2,5 metros por segundo. Metros por segundo. Que vale 3,14, né? O diâmetro dessa seção é de 2 centímetros, então 0,02 metros.
número de jatos são 100. A área de cada jato é π vezes o diâmetro de cada jato, 0,01. E 2 centímetros é isso mesmo? 2 centímetros é 0,02, então 1 milímetro é 0. Ao quadrado dividido por 4, certo? A única conversão de unidades que a gente precisa fazer, pessoal, é aqui de litros para metros cúbicos, para que todos os termos tenham as mesmas dimensões, né? E a gente possa, deixa eu só deixar aqui descrito, né? E a gente possa fazer aí a homogeneidade, manter a homogeneidade dimensional. E aí a gente sabe que 1.000 litros é 1 metro cúbico. Então, 1 metro cúbico dividido por 1.000 litros é igual a 1, certo? Então, com essas informações aqui, vocês conseguem calcular qual que vai ser essa velocidade V3. Ok? Mais dúvidas? Digam-me aí, questões que a gente possa resolver ou coisas que vocês não entenderam. Aí, com isso, vocês conseguem calcular qual que vai ser essa velocidade V3 aqui. Ok? Questão 4 dessa mesma lista. Certo. Tá. Volta, meu filho. Calma. Essa questão 4 aqui é uma questão de conservação do momento linear, certo? Muita gente pergunta assim, como que você sabe que você está falando de uma questão de conservação do momento, conservação de energia, conservação de massa? Às vezes algumas pessoas têm dificuldade de entender isso, né? Mas veja só, aqui ele fala em força, né? A equação de conservação do momento linear é uma equação que retrata um balanço de forças que atua sobre o volume de controle. Então, a gente já sabe que a gente vai ter que trabalhar com ela, né? Com a conservação do momento linear. Se numa dada questão é perguntado, uma potência de uma bomba ou uma taxa de transferência de calor, então a gente já sabe que a gente está falando em termos de conservação de energia. Se ele pergunta aqui, nessa questão aqui, na verdade ele falou em velocidade de saída, mas a gente consegue entender que isso aqui é conservação da massa, né, pelas indicações, né, de vazão volumétrica, de vazão mássica, que são fornecidas na questão. Então, essa interpretação também é interessante que vocês desenvolvam, tá? Então, vamos lá. O que ele diz nessa questão? Existe um escoamento, né, de água através da redução de seção, que é a redução de seção. Ele passa de uma seção de área maior para uma seção de área menor, né? E essa conexão entre os tubos é feita com o uso aqui desse flange. Então, para o escoamento na redução de seção do tubo para baixo, o diâmetro dessa seção 1 é de 8 centímetros,
e o diâmetro da seção 2 é de 5 centímetros. A pressão no ponto 2, né, na seção 2, é de 1 atm, a pressão atmosférica. Todos os fluidos estão a 20 graus Celsius. Se V1, a velocidade aqui nessa seção, vale 5 metros por segundo, e essa leitura do manômetro é de 48, quer dizer, 58 centímetros, calcular a força total a qual os parafusos dos flanges devem resistir. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer, pessoal, é entender qual é o nosso volume de controle, quais são as forças que atuam sobre esse volume de controle. Então, ele está falando aqui, ó, das forças que atuam sobre esse flange aqui, né, esse elemento de conexão. Ok? Eu vou tentar deixar isso. Eu acertei deixar isso transparente. Ah, tá. E depois não estou acertando mais. Então, esse seria o nosso volume de controle, né? E aí, quando a gente fala na equação de conservação do momento linear, a gente fala em fazer um balanço de forças em uma dada direção que é considerada importante por nós, né? No caso, na direção X, seria essa direção que a gente trabalharia. E a gente, quando trabalha com essa equação, né, para esse problema que está sendo mostrado, a gente pode de cara considerar que esse escoamento ele ocorra em regime permanente, né? Não há variação temporal. Então, a gente trabalharia, ao invés dessa equação, digamos assim, cheia, né, esse balanço de forças completo, a gente ia trabalhar somente com os termos referentes às forças e o fluxo líquido de momento através da superfície de controle, certo? De maneira genérica. Para essa direção X, né, eu vou colocar aqui descrito, né, a direção do escoamento para ficar bem destacado para todo mundo. Direção X, né? Então, para essa direção X, a gente vai avaliar quem são as forças de campo e quem são as forças de superfície que atuam sobre esse volume de controle, certo? Perceba que, nessa situação, não existe componente de força gravitacional na direção X, certo? Só estou trabalhando com a direção X, nada relacionado à direção Y. Então, não existe G de X, não existe aceleração da gravidade nessa direção do escoamento. Então, não existe componente de força gravitacional nessa direção. O que nos deixa somente ter que trabalhar com as forças de superfície que atuam sobre esse volume de controle. Então, a gente vai olhar para esse volume de controle e avaliar que forças são essas, tá? Forças de superfície, pessoal, são forças referentes à pressão, a cisalhamento, né? São essas as forças de superfície que a gente trabalha. As forças de reação, né? São forças de superfície. Então, a gente tem a força de superfície na seção 1, referente à ação da pressão, né? Nessa seção 1, valeria aí P1 a 1. Na seção 2, a gente também tem a força referente à pressão, né? Pressão 2.
E vai existir a tal da força de reação negativo, tá bom? Deixa eu colocar ela aqui de rosa. RX. RX, certo? E aí a gente tem, além desses elementos, né, o fluxo de momento através da superfície de controle, que são justamente as contribuições que o fato do fluido estar escoando promovem, né, para essa conservação do momento linear. Então, o fato do fluido estar escoando a uma dada velocidade faz com que ele tenha, né, uma dada força, ele exerça uma dada força sobre um volume de controle qualquer. Então, esse termo aqui, referente ao fluxo de momento, a gente vai considerar a seção de entrada e a seção de saída desse nosso volume de controle. Ok? Um detalhe, é fornecido na questão que a pressão na seção 2 é uma pressão atmosférica. Se a pressão na seção 2 é uma pressão atmosférica, significa que a pressão manométrica na seção 2 ela é igual a zero. Ok? Isso aqui é importante para a gente, porque justamente a gente deixa de ter que contabilizar esse termo de P2A2. Ok? Ele vale zero quando a gente trabalha justamente com as forças, com as componentes, com as pressões manométricas. Então, na seção 1, a gente tem P1A1, que aponta na direção do X positivo, então P1A1, apontando na direção do X positivo, Rx, que eu estou convencionando como sendo direcionado para o X negativo, e esse termo referente ao fluxo líquido de momento através da superfície de controle, a gente vai trabalhar com os valores médios em cada uma das seções, né? Então, na seção 1, a gente tem um valor de velocidade V1, e na seção 2 a gente tem um valor médio de velocidade que a gente vai calcular pela equação da continuidade. Então, V2 ou VDA. Ótimo, maravilhoso. O que acontece agora? Duas coisas a gente precisa pensar e analisar antes da gente substituir valores nessa questão. A primeira é que esse produto escalar aqui, a gente vai ter que contabilizá-lo, né? Então, a gente vai ter que descrever quem que é, qual que é essa relação entre velocidade e área nessa seção 1, e na seção 2. O fato de você fazer um bom desenho disso aqui, pessoal, já resolve seu problema 90%, já soluciona a sua vida demais, tá? Então, a gente sabe que na equação de conservação do momento linear, o primeiro termo carrega a direção desse vetor velocidade, enquanto o produto escalar carrega, né, essa relação entre a velocidade e a área. Então, esse produto escalar, na seção 1, é V1A1 cosseno de
O ângulo formado entre esses vetores na seção 1 é de 180 graus. Na seção 2, mesma coisa. Esse produto escalar vai ser V2A2, porém o ângulo formado entre esses dois vetores na seção de saída vai ser de 0 graus. Ótimo, maravilhoso, excelente. Está todo mundo aqui ainda? Graças a Deus. Então, tomamos, né, esses devidos cuidados agora, né? E aí eu vou destacar aqui as coisas que a gente já sabe e as coisas que a gente ainda não sabe, tá bom? RX, obviamente, é a quantidade que a gente quer determinar, o final, né, da nossa questão. Todos esses termos referentes à seção 1 são fornecidos, certo? Então, eu vou deixar eles aqui de preto. O mesmo fluido é o fluido da seção 1 e da seção 2. A área 2 também é fornecida, né, o diâmetro aqui da seção. Essa área 1, mas a gente também não sabe quem que seria essa pressão P1 aqui, né? Então, a gente vai ter que descobrir essas coisas para poder voltar para a nossa equação de conservação do momento linear, certo? Como tanto V1 e V2 quanto V2 apontam na direção do x positivo, a gente pode, ao invés de trabalhar com essas quantidades aqui vetoriais, já deixar isso como o módulo, né, dessas quantidades. Certo? E aí a gente tem que determinar quem é V2 e quem é V1, para poder só assim substituir aqui os devidos termos e achar quem vai ser Rx, qual vai ser o valor de Rx. Então, para eu avaliar quem é V2, a gente vai partir da equação de conservação da massa, né? Para o escoamento em regime permanente, que é justamente esse que a gente está tratando aqui, certo? Então, da equação da continuidade, a gente fica com essa relação, que diz que a integral de ρVdA ao longo da superfície de controle é zero, né? Somatório desses termos. E como o fluido que está escoando é água, a gente pode trabalhar com a consideração de que isso seja um fluido incompressível, né? Isso aqui resulta para a gente, né, simplesmente que eu não vou fazer novamente a avaliação de todos esses produtos escalares, tá? Mas a gente sabe que isso aqui vai resultar em V1A1 na seção 1, sendo igual à vazão volumétrica na seção incompressível, tá? Então, V2 vai ser V1A1 sobre a área 2. Então, isso aqui dá, vamos lá, 5 metros por segundo, que multiplica V2 ao quadrado sobre 4, tá? Então, aí a gente consegue calcular qual que vai ser esse valor da velocidade V2. Se vocês já tiverem feito a conta e puderem me passar qual que é esse valor, V2 dá quanto?
V1² dividido por V2 ao quadrado. Deu 12,8 o meu cálculo aqui para a velocidade. Deu isso também no de vocês? 12,8 metros por segundo. Então, a gente já resolveu o nosso problema referente a essa quantidade aqui, V2. Já temos esse valor, ótimo. Nos resta agora saber quem que é P1, tá? Para a gente determinar qual que é o valor de P1, a gente vai se valer da medida fornecida pelo manômetro, não é isso? P1 é o valor da pressão aqui nessa seção 1, certo? E esse manômetro aqui, que ele está indicando uma altura de 58 centímetros da coluna de mercúrio, a gente vai fazer a equação manométrica para poder determinar qual que é o valor de P1. Então, a gente vai seguir o caminho manométrico do fluido, desde a seção 2, cuja pressão a gente já sabe qual que é o valor, para determinar quem que vai ser na seção 1. Então, a pressão na seção 1, se vocês concordarem comigo, ela vai ser dada pela pressão no ponto 2, mais a altura dessa coluna de fluido aqui, que é a coluna de mercúrio. Então, O do mercúrio, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura dessa coluna aí de mercúrio, né? E aí a gente alcançaria um ponto como esse daqui, que estaria em equilíbrio com este daqui, né? E aí a gente precisa subtrair o termo referente à coluna do próprio fluido que está escoando, né? Então, massa específica da água, vezes a aceleração da gravidade, vezes G, para chegar aqui nessa seção 1. Notem, porém, que a gente está trabalhando nessa equação de conservação do momento linear com valores de pressão manométrica. Por isso que a gente não contabilizou aqui P2. Dessa maneira, a gente vai, né, estender, né, essa consideração para a nossa equação aqui do cálculo da pressão. Então, eu vou colocar aqui P1 absoluta seria isso, né? E P1 manométrica, que é o valor que a gente vai usar na nossa expressão aí da conservação do momento linear, seria dado por isto daqui. Obviamente, isso não precisa estar tudo escrito de vermelho, né? Então, a gente pode dar desta maneira aqui. Então, a massa específica do mercúrio, a gente sabe que é 13.600, né? 13,6 vezes 10 a terceira, que seria a massa específica da água. Aceleração da gravidade, 8. E a altura da coluna de fluido,
que é justamente de 58 centímetros, então 0,58 metros. Com isso, qual que vai ser o valor de P1? R$12.600 vezes 9,8 vezes 0,58. 71.618 Pascal. Então, P1, ai caramba, P1 manométrico é 70 e... Ai, Cacilda, perdi a conta. Vamos lá de novo, 12.600 vezes 9,8 vezes 0,58. 71.618. 71.618,4 pascais. Certo? Com essas duas informações, basta a gente substituir aqui na nossa equação de conservação do momento linear e está resolvido o problema. Dúvidas, senhoras e senhores? Me digam se deu tudo certo. Ótimo. Vixe Maria, como chegar em V2, que era o passo mais simples da questão, né? Fazer a conservação da massa. Mais dúvidas, meu povo? Com relação aí o conteúdo, com relação... É legal, né, essa questão, porque você trabalha coisa da unidade atual, usando conceitos anteriores, né, da primeira unidade. É uma questão, assim, que a pessoa tem que parar e pensar um pouquinho para resolver. Questão 2 da lista 2B, a outra lista. Essa aqui. Eu resolvi essa questão, Luiz, eu resolvi essa questão na aula passada, na turma 3-4. Tu prefere que eu resolva ela aqui ou que eu te remeta, você possa olhar lá o vídeo e continuar com alguma outra? Porque essa questão eu já resolvi, né? Eu posso dar uma passada breve nela, e aí tu pode consultar a resolução passo a passo, bem direitinho no vídeo da aula anterior, da turma 3-4, tá bom? Eu vou só explicar brevemente a questão e a resolução, tá? É justamente essa daqui, ó. Essa questão aqui, óleo sai 30, tarará, calcule a velocidade média desse escoamento. Então, essa questão aqui é uma questão de Navier-Stokes, né? Ela descreve aí o escoamento de um fluido newtoniano incompressível, que escoa entre duas placas horizontais paralelas, distanciadas aí por essa distância que ele dá, de 5 milímetros. E aí ele fala que uma placa é imóvel, enquanto a superior tem uma velocidade de 0,2 metros por segundo no sentido positivo do eixo X. Ele fornece o gradiente de pressão no escoamento e pede para a gente calcular qual que é a velocidade média desse escoamento, certo? Então, como toda questão de Navier-Stokes, todas essas questões, a gente vai passar por um passo a passo, né? Qual é o passo a passo? Escrever as considerações, trabalhar com a equação da continuidade, ver se isso aqui lhes fornece mais alguma consideração, no caso aqui, ó, foi fornecida essa consideração 5, que apareceu aqui, e, a partir disso, a gente trabalha com as equações de Navier-Stokes, certo? Nessa questão, só para indicar aqui, explicar para vocês a geometria do problema, né?
eu considerei aqui que isso seria a placa superior, e isso seria a placa inferior, essa extremidade aqui. Uma está parada, então, logo de cara, eu consigo dizer que nessa placa, a velocidade do fluido tem que ser igual a zero, pela condição de não escorregamento. E na placa superior, em que essa placa é puxada, ela é movimentada com uma velocidade U de 0,2 metros por segundo, então, o fluido também adquire essa velocidade, ok? E a pergunta, né, para esse cálculo de velocidade média, a gente sabe que a gente vai ter que calcular qual que vai ser, determinar qual que vai ser esse perfil de velocidades, porque de posse desse perfil de velocidades, ou seja, como que a velocidade varia ao longo dessa direção y, é que eu posso calcular qual que vai ser a velocidade média nessa seção, tá? Então, algumas coisas são importantes quando você olha uma questão dessa. O fato de, por exemplo, ele indicar que a placa superior tem velocidade horizontal tal, no sentido do eixo positivo, do eixo x, te faz, né, orientar os eixos coordenados segundo esse desenho, né? Eixo x puxando aí, normalmente a gente coloca isso para a direita, né? O eixo y seria aí esse eixo vertical aqui, e o eixo z saindo do plano da página. Você teve alguma dúvida específica, Luiz, nessa questão, ou foi mais assim, eu gostaria de entender como que faz ela mesmo, ou você teve dúvida na hora de saber qual que era a condição de contorno? Teve alguma dúvida específica, ou era mais assim, não consegui fazer, gostaria de que você tentasse? Não conseguiu fazer, né? Pronto. Para a gente resolver, né, essa questão, eu parti das considerações de que o escoamento fosse em regime permanente, que o perfil de velocidades que eu for determinar, ele esteja representando um escoamento completamente desenvolvido, ou seja, eu não tenho que fazer nenhuma consideração, né, de que a camada limite esteja se desenvolvendo, nem nada, e que não haja escoamento do fluido ao longo dessa direção Z, que é a direção que sai do plano da página. Ou seja, eu estou considerando que essas placas, elas são muito grandes para que eu me preocupe com o escoamento do fluido nessa direção Z. Certo? Quando a gente pegou a equação da continuidade lá e aplicou essa consideração de que o escoamento era em regime permanente, que ele era completamente desenvolvido, ou seja, não tinha variação desse perfil de velocidade qualquer, né, de uma posição x para outra, era o mesmo perfil de velocidades. Então, isso aqui, essa consideração obrigava a ρ x ser igual a zero, e o fato de não haver escoamento ao longo da direção z fez com que a gente ficasse com ρv, ρy sendo igual a zero, certo? Só que V, um componente da velocidade, podia ser função de todas essas coisas aqui, x, y, z e t, mas por essas considerações, né, de regime permanente, completamente desenvolvido e sem escoamento em z, V se torna somente função de y. Então, eu deixo de ter que trabalhar com a derivada parcial para trabalhar com a derivada total aqui, né, de maneira que dv dy era igual a zero. Então, isso implicava em V ser uma constante, né? E aí, o que acontece? Uma das considerações aqui do problema era que essa placa inferior, ela era imóvel. Se ela era imóvel, então a velocidade do fluido, pela condição de não escorregamento, nesse ponto, é zero. A velocidade global do fluido, então, tanto a componente na direção x é zero, seria U igual a zero, quanto na direção y, então V igual a zero, quanto na direção z, então W também é igual a zero nesse ponto.
Então, pela equação da continuidade, a gente consegue ver que V é uma constante, né? Mas é uma constante E igual a zero. Isso aqui serve como essa quinta consideração aqui, e essa quinta consideração ela é responsável pela eliminação de vários termos aí da avaliação da equação de Navier-Stokes. Então, aqui, ó, eu peguei todas as equações de Navier-Stokes e apliquei essas considerações, né, de regime permanente, completamente desenvolvido, V igual a zero, Rho Z igual a zero. Então, ó, só o fato de não haver escoamento em Z faz com que todos esses termos da conservação do momento linear na direção Z se tornem nulos, né? Rho P, Rho Z igual a zero. G de Z igual a zero. Então, tudo isso aqui igual a zero. Na direção X, né? O fato do escoamento ser em regime permanente, completamente desenvolvido, V ser igual a zero, Rho Z ser igual a zero, não haver aceleração da gravidade, né, orientada segundo esse eixo X horizontal, e, novamente, né, completamente desenvolvido sem escoamento em X, em Z, quer dizer, resulta para a gente essa equação aqui, né, que é a derivada segunda do perfil de velocidades, né, U ao longo do eixo Y, seria, né, igual a ρP ρx, que era o gradiente de pressão na direção do escoamento. Então, essa equação aqui é a equação que a gente vai usar para fazer, para ser integrada, para determinar qual que vai ser o nosso perfil de velocidades. Então, eu saio da derivada segunda, aqui, na verdade, eu só passei o termo de ρP ρx para o lado direito da equação, né? Aqui eu estou fazendo a mesma consideração de que U é um componente da velocidade, né? Que é função das coordenadas espaciais do tempo, mais uma vez que a gente aplica todas essas considerações que a gente fez sobre o escoamento, a gente verifica que U só é função da coordenada Y. Então, eu saio novamente também de derivadas parciais para uma derivada total. ρP ρx, que é esse gradiente de pressão na direção do escoamento, é uma quantidade constante, ó, ele dá aqui o valor de ρP ρx, 60 menos 60 kPa por metro. Então, a gente pode sair dessa derivada segunda para a derivada primeira, realizando, né, uma integração aí, e integrando isso aqui novamente, a gente fica com o perfil genérico de velocidades, né? Esse perfil genérico de velocidades é um perfil que eu chamo dessa forma, porque a gente ainda não aplicou nenhuma das condições de contorno, né, essa e essa, para avaliar as constantes que estão presentes nesse modelo. Quando a gente aplica a primeira condição de contorno, que é essa condição de contorno, que é a condição de não escorregamento na placa que está parada, então, em y igual a zero, a velocidade do fluido é igual a zero, a gente verifica, né, quando eu substituo esse y e esse y aqui por zero, e u de y por zero, que é o valor que a velocidade tem nesse ponto, a gente verifica que C2 é igual a zero. Tá? Quando a gente aplica a segunda condição de contorno, que diz justamente que quando y é igual a h, o valor da velocidade, né, da componente u da velocidade é uzão e vale 0,2 metros por segundo. Então, quando a gente faz isso, a gente determina qual que é o valor da constante C1, certo? Então, C1 vale U menos H menos ρP ρx H sobre 2.
E aí a gente obtém este perfil de velocidades para ser o perfil que representa, né, a variação de velocidade ao longo dessa cota y vertical. E aí, para a gente calcular a velocidade média, a gente sabe que a vazão volumétrica é a integral desse perfil de velocidade vezes a área do escoamento. Eu vou abrir aqui o slide correspondente, só para deixar isso bem mostrado, bem escrito, como diz o outro. Então, para o escoamento incompressível, a gente sabe que a vazão de entrada tem que ser igual à vazão de saída, né, do fluido, e a velocidade média do escoamento em uma seção pode ser estimada, né, em posse dessa vazão volumétrica. Então, o que a gente vai fazer é integrar aquele perfil de velocidades vezes, fazendo, né, o produto escalar com um dA aí desse elemento que caracteriza o escoamento do fluido e dividir pela área total do escoamento. Então, a velocidade média, eu vou colocar aqui U médio, seria essa integral de U de Y vezes 1 WDY, que seria a área através da qual o fluido escoa. Esse W, pessoal, seria aí a largura, né, nessa direção, no plano Z, que estaria para fora aí desse nosso plano da figura, tá certo? Mais coisas que eu posso fazer para ajudar vocês, pessoal. No próximo horário temos também aula da turma do horário 3-4, então se vocês quiserem assistir também, tirar mais alguma dúvida lá com eles, ver o que eles estão em dúvida, já começa a aula deles também, certo? Tá processando essa questão. Eu na verdade, Felipe, eu falei aí para vocês ela mais rápido do que deveria, né? Porque tudo isso eu expliquei na aula anterior para a turma 3-4 e botei no YouTube, né? Como eu falei para o Luiz. Isso aqui foi uma explicação expressa, como diz o outro, da questão. Dá uma olhada lá, porque ela está toda bem resolvidinha, cada passo a passo, cada consideração. Eu fiz lá com o pessoal bem direitinho, então tá lá no YouTube ela bem descrita. Aqui eu só falei rapidamente. Aceito o risco. Ah, meu Deus. Vai dar certo. Tá bom, meu povo. O que mais que vocês puderem aí falar, quiserem tirar dúvidas, podem falar aí. A gente tenta resolver da melhor forma. Vou ali chorar. Chore não, mulher. Vai dar tudo certo. Essa prova vai ser muito boa. Ó, coisas que eu vou dizer para vocês a respeito, né, do que vai acontecer na terça-feira. O que é o conteúdo? Análise diferencial e análise integral. Então, vai cair questão dessas duas coisas. Ah, não vai cair
como é o nome disso? Navier-Stokes, vai cair Navier-Stokes. Aceita que dói menos. Vai cair Navier-Stokes. Vai ter questão de conservação do momento linear? Vai ter questão de conservação do momento linear. Que tipo de questão? Não sei ainda, porque não elaborei a prova. Mas vai ter. E vocês viram que nas questões de conservação do momento linear, a gente pode ter, né, vários conceitos embutidos. Então, eu posso colocar uma questão de conservação do momento, que vocês vão precisar de conservação de massa, que vocês vão precisar de informação de estática, né? Então, tudo isso vai se, digamos assim, se somando, né, para compor as questões de vocês. Eu fiz também algumas questões relacionadas à conservação de energia. Eu sei que as questões de conservação de energia, às vezes, elas são mais longas, né? Mas eu sempre procuro fazer a prova de vocês, uma prova que eu consiga resolver em meia hora, 20 minutos, sem problemas, né? Então, se eu conseguir resolver essa prova em 20 minutos, então, provavelmente, vocês conseguem resolvê-la aí em 1 hora e meia, que é o tempo normal da prova, mais aí o tempo de vocês, sem se preocuparem, né, com o tempo de submeter isso no sistema. Então, a gente tem aí um tempo bem tranquilo, eu acho, para resolver tudo. Bom? Vai dar tudo certo, meu povo. No mais, era isso, eu acho que a gente tinha para falar. Se vocês quiserem colocar alguma coisa mais, a gente trata aqui, tira mais alguma dúvida. Vai ser no CIGA novamente, né? Uma da mesma forma que foi na primeira unidade. Um questionário para cada questão, da mesma forma, tudo igual. Tá bom? Pois então é isso, pessoal. Aproveitem o feriado aí para estudarem. Vai dar tudo certo. Nos vemos terça-feira. Boa prova para todo mundo. Show de bola?